A homilia é sempre um momento de encontro com a palavra de Deus. Chamada de homilia significa conversa familiar. Por isso, alguns dizem não é lugar de catequese, né? Porém, a gente não tem oportunidade para dar catequese a vocês, tantas ocupações. Então, eu aproveito sempre na homilia para dar um pouco de catequese e falar um pouco de doutrina, porque eu quero que meus fiéis sejam esclarecidos e conheçam bem a razão porque são católicos e saibam defender a fé e viver essa fé. Tenham vida de piedade, tenham conhecimento doutrinário e vivam a caridade. Por isso, hoje eu vou aproveitar a homilia para falar um pouquinho a respeito dessa grande verdade que Jesus fez para a sua igreja. Alguns dizem que Jesus não fundou a igreja, que ele simplesmente pregou, fez muitos milagres, mas ele não fez igreja alguma. Mas como é que eu posso dizer isso se ele chama Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja? E é interessante que ele disse a minha igreja, não disse as minhas igrejas. E a palavra igreja é eclésia, que significa assembleia, e no tempo de Jesus, a assembleia diante do seu Deus. Então Jesus fundou uma igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí compara a igreja a um edifício, nesse caso. Depois São Paulo vai dizer que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Logo tem uma igreja aí, que é a igreja de Cristo. Martinho Lutero falava que existia a igreja de Cristo, mas ele pregava uma igreja espiritual. E dizia que você, quando aceita Jesus como seu Salvador, Jesus já te salvou, e Deus não olha para o seu pecado, Deus finge que você não pecou, desde que você aceite Jesus. Você crê mais fortemente, embora você tenha pecado fortemente. Então Deus como que coloca em você o manto de Noé, e não vê que você é pecador, porque para Lutero era impossível a pessoa ficar sem pecado. Para ele, a concupiscência e pecado original eram praticamente a mesma coisa. Mas bastava você aceitar Jesus, já era membro dessa igreja. Mas essa igreja não era institucional, era uma igreja espiritual que só Jesus sabia quem era membro dela. Era uma igreja do coração, digamos. E para responder a Lutero, São Roberto Bellarmino, um teólogo da época, diz: a igreja é tão visível como a República de Veneza. Para mostrar que a igreja era visível, não era só invisível, espiritual, mas era visível, tinha uma estrutura. E é sobre esses dois pontos que a gente entende o que aconteceu lá na Cesareia de Filipe, quando Jesus tem aquele diálogo com os seus apóstolos. E ele começa com uma pergunta: na opinião dos homens ou das pessoas, quem é o Filho do Homem? Como é que dissesse aos apóstolos: o que dizem os homens que eu sou? Era uma consulta popular, era uma espécie de pesquisa popular. O que é que eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus faz outra pergunta, porque essa ninguém respondeu direito. Nem sempre o povo fala o que é certo. Porque essa primeira consulta aí deu errado, porque todo mundo errou. Então essa história de consulta popular nem sempre vai bem. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou para o grupinho mais próximo, que seriam os bispos da época, seriam os bispos futuros. E ninguém respondeu. Então Pedro toma a palavra, no caso Simão toma a palavra, e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E Jesus então disse: não foi você quem disse, mas foi o Pai do céu que te iluminou, porque nem vocês sabem que eu sou. E disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ele foi escolhido, Simão, pelo próprio Pai, para confirmar os irmãos a fé e fazer aquela profissão de fé: tu és o Cristo, Christos, o ungido, o Messias, Filho de Deus vivo, Filho do Pai eterno, Filho de Deus. E Jesus disse: por causa disso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, põe aqui entre parênteses, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus troca o nome de Simão, o pescador, para a pedra sobre a qual ele edificaria a igreja. A pedra, ou rocha, era uma palavra muito usada no Antigo Testamento para significar o próprio Deus. Deus como a rocha. Quando Moisés está no deserto, o povo tem sede, Deus manda Moisés bater na rocha, e dali brota água. Aquela rocha, de São Paulo, era o Cristo. Então esse sentido do próprio Deus, sentido da rocha, é que Jesus transfere para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Tu serás o alicerce da minha igreja. Então Jesus compara a sua igreja a um edifício. As colunas são os apóstolos, mas o alicerce, a base, é Pedro. É assim a igreja de Cristo. Logo, a igreja de Cristo não é uma igreja espiritual apenas, embora também seja espiritual, porque a igreja tem sacramentos, tem a fé, tem as virtudes, esperança, caridade, tem os sacramentos, mas tem a graça. Mas a igreja também é visível, porque tem uma estrutura visível. E a igreja, Cristo fundou a igreja como uma sociedade visível, fundou sobre Pedro, e com as 12 colunas dos 12 apóstolos, tendo Pedro a base, a rocha, sobre a qual ele constrói essa casa que é a igreja. E continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa igreja de Cristo, fundada sobre Pedro, ela enfrentaria muitas dificuldades, muitas perseguições vindas do próprio inferno. Portas do inferno remete ao tempo antigo, em que as cidades tinham muros e tinha uma porta para entrar na cidade. Quem foi lá na Europa sabe, aquelas cidades, lá em Assis, né? Te viu lá, uma muralha e tinha a porta para entrar em Assis. Lá em Jerusalém a mesma coisa. E era na porta da cidade que ficavam os anciãos, os homens mais bem vistos, digamos, da cidade. Eles ficavam ali discutindo os assuntos da cidade e resolvendo os assuntos da cidade. Então ali se exercia o poder sobre a cidade. E quando Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, significa que, primeiro, que o inferno, no caso os demônios, iam tentar prevalecer ou destruir ou mandar na igreja, mas não iriam prevalecer, não iriam destruir, não iriam ser os principais, embora tentassem. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo em seguida Cristo diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado também nos céus. Era a função de administrador que Cristo estava dando ali a ele. Administrador da sua casa, da sua igreja. Só que o administrador não tem o sentido que tem hoje. Quando se dava a chave para alguém, dava tudo aquilo que era ligado com a chave, com plenos poderes, como se dono fosse. Então poderia agir como dono, não apenas como um administrador, como se fosse um empregado, não, como dono.
E aí Cristo diz: eu te darei as chaves. Por isso, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado também nos céus. Esse poder Cristo prometeu dar a Pedro. Depois da ressurreição, Cristo então aparece aos apóstolos, agora no lago de Genezaré. Tinham acabado de fazer uma pesca, a mando de Cristo, uma pesca milagrosa, embora não reconhecessem Jesus. E depois, quando reconhecem, voltam para a praia, e já vem Jesus lá sentado, perto de umas brasas acesas, uma fogueirinha, assando um peixe. E ali, Jesus vai perguntar a Pedro, pedir a Pedro uma profissão de amor. Lá na Cesareia pediu uma profissão de fé, agora uma profissão de amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, responde Pedro. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez faz a mesma pergunta e Pedro se entristece. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Do meu jeito, mas eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Era aquele momento em que Cristo estava investindo a Pedro do poder das chaves. Aquilo que ele tinha prometido lá na Cesareia de Filipe, agora, depois de ressuscitado, ele entrega, apacenta. Aí Santo Agostinho, interpretando esse texto, pergunta: mas por que disse a Pedro, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, e os outros apóstolos também não eram pastores e não apacentariam também? Mas Agostinho responde: porque Pedro era o sinal, era o primeiro e era o sinal de unidade. Então, porque Cristo instituiu o Pedro como chefe? Para que houvesse aí não apenas um chefe que mandasse, mas alguém que fosse o centro de unidade na igreja. É essa a missão do Papa. O Papa, que é sucessor de Pedro, é o princípio e fundamento da unidade da igreja, da unidade de fé, da unidade de governo e da unidade de culto. Pedro morreu, como eu disse no início da missa. Sucedeu Pedro Lino, depois Anacleto, Clemente, Evaristo, e vai-se embora, né? Depois lá na frente vai Anastácio, Inocêncio I, e vem Gregório, e vem-se embora até chegar ao Papa Francisco. 266 papas, sucessores de Pedro, 265 sucessores de Pedro, até o dia de hoje. O Concílio Vaticano I diz que o Romano Pontífice, o Papa, é sucessor de Pedro. Perpetuamente, Cristo dotou a sua igreja de um fundamento perpétuo. Então, o Papa é esse pastor que cuida da igreja de modo perpétuo, quer dizer, até o fim. Não vai haver um tempo em que a igreja vai falhar a ponto de não ter este alicerce, de não ter o Romano Pontífice. E é claro que a igreja passou por momentos de muitas alegrias. Poderíamos dizer vários exemplos aqui de papas que edificaram a igreja, foi praticamente a maioria. Mas podia citar para vocês o próprio Pedro, que morre mártir. Os primeiros papas, todos morreram mártires, todos. Desde Plínio, Cleto, Calixto, e foram tantos, morreram mártires, entregaram a vida por nosso Senhor. Em perseguições duras de 300 anos. Destaca-se depois disso um papa chamado Leão, São Leão Magno, que quando, já depois da liberdade da igreja, os hunos vieram com Átila, que era o chefe dos hunos,
Era um homem sanguinário, malvado, chegava pilhando, destruindo onde ele passava, e ele vai invadir Roma e vai saquear Roma. E o Papa vai com suas vestes, Leão, né? Leão Magno, com as suas vestes pontifícias, vai ao encontro de Átila fora da cidade. E lá, quando Átila vê o Papa conversa com Átila, e Átila fez algo que ele nunca tinha feito, desistiu de invadir uma cidade e foi embora. A tradição diz que Átila, quando viu o Papa, viu lá em cima, teve uma visão de São Pedro e São Paulo com duas espadas, diz: venta para você ver, né? E ele foi embora, terminou desistindo. O Papa se colocou ali diante do grande inimigo, né? A gente vai ver um São Gregório Magno, a mesma coisa, né? E tantos outros papas, um São Gregório VII, que sai lá do mosteiro para cuidar da igreja, né? Um Eugênio III, que era cozinheiro do mosteiro e foi eleito papa e governou lá, muito aconselhado por São Bernardo. Aí já estamos na Idade Média. Vamos ver papas perseguidos, também na Idade Moderna. Um papa que foi preso por Napoleão, depois o Papa Pio IX, que teve que fugir de Roma por causa da Revolução na Itália, para tomar os estados pontifícios, ele foge de Roma e se refugia em Nápoles, fugiu vestido de padre, porque senão, e pôs as bombas, os tiros lá na cidade de Roma, inclusive lá onde o Papa, nos aposentos do Papa. A igreja passou realmente por tempos difíceis, e papas que realmente viveram o seu pontificado, dando a própria vida. E são inúmeros, São Pio V. Então, a gente não vai discorrer aqui, que 260 vocês não aguentam todo mundo. Mas houve outros que, infelizmente, não deram bom exemplo. Não deram bom exemplo. Teve um Estevão VI, por exemplo, que foi eleito Papa e tinha raiva do anterior e começou a condenar tudo que o anterior fez. E mandou arrancar o corpo do anterior do túmulo e vestiu ele com os paramentos e colocou aquele cadáver sentado lá e chamou os cardeais e bispos para que julgassem aquele defunto ali. Uma espécie de concílio que ficou conhecido como concílio cadavérico, e depois desfez todas as ordens que o anterior tinha dado. Imagine. Um outro era o menino, Bento IX, se não me engano, foi eleito com 18, 19 anos, gostava de beber, saía às noites, né, para as tabernas, chefe da Igreja Universal. O tio dele vai e compra o cargo dele, ele renuncia para o tio, entra como papa. Quer dizer, essas histórias a gente vai vendo, e se a gente conhece a história da igreja, a gente vai vendo, né, que a igreja, ela passou por inúmeras crises, mas o chefe da igreja estava ali. Alguns santos, outros menos, mas ali estava o princípio e fundamento da unidade da igreja. Isso mostra que a igreja de Cristo é divina na sua essência, embora seja humana nos seus membros. Que a igreja de Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo para que ela sempre ensine a verdade, ela sempre dê os meios de salvação para as pessoas, e ela sempre encaminhe os homens para o céu. O chefe da igreja, que tem essa missão de confirmar na fé, é infalível quando define verdades de fé e de costumes. Como chefe da igreja, o Espírito Santo não deixa que ele erre. Porém, ele não é impecável, está sujeito a pecar. E se a gente vai olhar, no próprio São Pedro, a gente vai ver problemas lá. E São Paulo tem que chamar a atenção de São Pedro, num certo momento lá, de algo que São Pedro estava fazendo. De modo que isso deve fazer o que conosco? Meu Deus do céu, que a minha igreja, apesar das minhas mazelas, das misérias que a gente vê, que a gente sabe e que a gente vive, é a igreja de Jesus Cristo. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela me dá os meios de salvação, os meios de santificação. Muitos podem dizer, mas eu não gosto desse Papa. Mas o Papa não é para você gostar. Se gostar, está ótimo. Se não gostar, também não tem problema. Mas você tem que estar em comunhão com ele. Mas ele não me representa. E eu às vezes diz isso na internet. Não me representa. Mas ele não é para te representar.
Ele não é um deputado ou um senador que você foi lá, votou, que te representa lá no Congresso. Não. Quem fala isso não conhece nada de doutrina. Ele é o vigário de Cristo. O vigário de Cristo aqui na terra. Isso sim. E deve ser honrado e amado como tal. Tem essa missão. Então eu não posso dizer que a partir daí eu não gosto dele, e muitos grupos se espalham por aí, até que a igreja hoje está vacante. Porque vem atitudes que causam muitas vezes espanto, e a igreja então hoje está vacante. Então somos como se Jesus Cristo tivesse abandonado a sua igreja durante 60 anos, deixasse a igreja ao léu, para que cada um tomasse conta e fizesse o que quisesse. Espera aí. Nós não somos adeptos de uma igreja espiritual como Lutero. Nossa igreja é institucional, tem uma hierarquia. Com prós e contras, com santos e com pecadores. E dos pecadores nós nos incluímos. Então existe hoje um movimento que se espalhou pela internet, que vai agariando muitas pessoas, inclusive daqui, da própria capelania, que veio com essas ideias para levar as pessoas para o chamado sede-vacantismo. Dizer que não existe Papa, que o Papa que está aí não é falso. Isso não tem fundamento teológico nenhum. Diga quem quiser, não tem. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa esparrela, porque a gente vai se perder. Muitos grupos existem hoje no mundo que se dizem cristãos, mas se não tem o Romano Pontífice como chefe, esses grupos se perdem. Não tem cabeça. São corpos vazios sem cabeça. Uma espécie de monstro. Me lembro lá no Ceará, quando eu fui fazer um trabalho em Fortaleza, meu colega me levou para conhecer a cidade de São Francisco do Canidé. Tem aquele santuário bonito lá, no meio do sertão lá. E no caminho tem uma cidade chamada Caridade, que é conhecida como a cidade do santo sem cabeça. O padroeiro lá é Santo Antônio, o prefeito lá resolveu fazer uma enorme imagem, imensa, talvez como Cristo Redentor, talvez menor um pouco, no alto do morro, enorme imagem de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Só que antes de terminar a imagem, ele perdeu a eleição e ficou a imagem sem cabeça. E o prefeito seguinte não quis colocar a cabeça. E a gente passa lá, não sei como está agora, mas passa lá e olha para lá uma imagem sem cabeça. Ficou conhecida como a cidade do santo sem cabeça. E todo mundo passa, primeiro ri, depois fica triste, e nós saímos por lá para procurar a cabeça do santo. E achamos a cabeça do santo num quintal lá, numa rua, entrando no quintal, aquela cabeça imensa lá, cheia de coisas dentro. E por que não leva essa cabeça para lá? O prefeito não quer que leve, então está a cabeça lá cheia de mato num lado e o santo sem cabeça do outro. Coloque na internet a cidade do santo sem cabeça que vocês vão ver. A igreja não é um santo sem cabeça. Tem que ter cabeça. E essa cabeça é Cristo e visivelmente é o Romano Pontífice. Senão seria um monstro. Posso ficar insatisfeito com algumas coisas, problemas disciplinares, coisas que não compreendo, etc. Mas nas verdades de fé, está tudo firme aí. Ninguém pode dizer que há uma heresia formal. Não pode. Porque a heresia é a negação de uma verdade de fé. Quando há acusações de heresia, são coisas muito genéricas. Mas a negação pertinaz de uma verdade da fé. Isso não há. Então a gente tem que ter esse cuidado quando começa a ver esses programas, né, dessas redes sociais, de acusações ao vigário de Cristo, a gente termina se perdendo. Então a melhor atitude é a atitude do equilíbrio. Primeiro, não vamos ser ingênuos, achar que nós não temos uma crise na igreja. Temos. Uma crise na liturgia? Temos. Uma crise de fé? Também temos. Uma crise moral? Também. Não somos ingênuos.
Mas não é por causa disso que vamos simplesmente dizer: eu vou fundar uma outra família porque a minha família não presta ou eu não concordo com o que está lá dentro. É a minha família. Então eu tenho que ter esse cuidado, porque se eu me separo da cabeça, eu posso ser um santo, aparecer com muita santidade, mas vou ser um monstro, o santo sem cabeça. A situação, às vezes as pessoas pedem de mim assim e aqui eu falo para vocês em tom de muito desabafo também, pelo carinho que eu tenho com vocês, que é muito grande. Às vezes as pessoas pedem de mim, e de nossa administração apostólica, uma posição assim dura, que brigue, que faça barulho. É esse o caminho? E tem gente que vive da crise, e no dia que acabar a crise não tem discurso, porque não sabe mais nada. E arrumam pessoas pela internet, através de canais, e tem tantos e tantos seguidores, porque vive falando mal de todo mundo. E muita gente busca só porque fala mal de todo mundo. E quanto pior, melhor. É como aquele que tem uma ONG para defender o urso panda da extinção, mas não quer que ele não seja extinto, porque se for resolvido o seu problema, acaba a ONG. Então a sua razão de ser é lutar, brigar. Então ele quer que continue sempre a causa para que ele tenha argumentos e discursos. E muita gente assim na igreja quer ver as sujeiras e espalha para todo lado as sujeiras porque interessa, porque isso dá ibope. Mas as coisas boas que se vê na igreja não se propagam. Documento bom não se fala, porque é bom. É uma atitude boa na igreja, pessoas dedicadas que sofrem por causa da fé em todos os lados, se dedicam totalmente e ninguém fala. Por quê? Porque isso não vai ter seguidores. Então interessa ter a crise, porque aí a gente tem discurso. A nossa posição é de salvação das almas. Fidelidade à igreja, fidelidade ao magistério da igreja, fidelidade àquilo que a igreja sempre ensinou, fidelidade na fé, fidelidade no culto, na Santa Missa, fidelidade. Com muita prudência, porque o mundo está difícil, em todos os sentidos. Se eu estou dirigindo na estrada e o nevoeiro está muito grande, o que é que eu vou fazer? Não vou correr. Eu vou devagar, vou observando as faixas, porque eu posso cair no abismo. Digamos que vivemos hoje num tempo de grande nevoeiro, de todos os lados, misturado com grandes incêndios. Que confusão, meu Deus. Tem que ter muita prudência e firmeza e não ficar parado, tem que seguir em frente. E nós temos aí tudo que a igreja fez e ensinou e nos ensina, a gente tem aí os meios de santificação. E é essa a nossa posição diante de toda essa situação que nós vemos hoje na igreja. Então é importante a gente seguir em frente e buscarmos a santidade de vida, porque é só isso que vale, e só isso que interessa, e caminhamos como bons católicos, dando bom exemplo, testemunho da nossa fé pela nossa vida no dia a dia. Que Nossa Senhora, então, do Perpétuo Socorro, nos socorra nesses tempos em que vivemos e nos dê sempre o alento e a sua mão para atravessarmos esta grande tempestade ou este grande nevoeiro em que nós nos encontramos nos tempos de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.